as pessoas poderem fazer isso com colaboração online, né? E, além disso, tem um MBA em Data Science Analytics pela USP-Exalc, né, com o intuito de juntar isso tudo aí, né, nessa maçaroca né, que a gente tem de observabilidade, métricas e tudo mais, e usar Data Science em cima disso. Beleza? Bom, então, o assunto que eu vou falar para vocês surgiu dessa participação que eu tive aqui no Kubecast, que a gente falou de desenvolvimento seguro com Go, né? E aí eu resolvi pegar uma parte do que eu comentei ali com o João e com o Matheus, que é essa parte do SBOM, e trazer para vocês, né, com um pouco aí mais de detalhes, porque, como eu falei, tem bastante coisa interessante, né? Então, a agenda nossa vai ser sobre ataques aí na cadeia de suprimento, né, de desenvolvimento de software, falar um pouquinho do que é SBOM, as análises que a gente pode fazer, né? Eu tenho uma demo ali para mostrar para vocês, que acho que é bem interessante. Algumas ferramentas que a gente pode usar para iniciar nessa área, né? E exploração futura aí que está rolando em cima do SBOM. Então, pegando um pouquinho, né, do que é o supply chain, né? Então, são todos os componentes, bibliotecas, né, ferramentas e processos ali que a gente utiliza, né, durante o desenvolvimento de software, né? Tudo isso faz parte da nossa cadeia de suprimento. E, para quem aí, né, gosta de estar sempre ligado aí nas notícias, a gente está vendo continuamente, né, que essa cadeia de suprimento está sofrendo diversos ataques, né? Então, vou dar uns exemplos aqui para vocês, que eu acho bem interessantes, né? Então, falando sobre esses ataques na cadeia de suprimento, né, trazer o caso aí, né, dessa biblioteca do BoltDB para Go, né, que é o type squatting. Então, o type squatting é basicamente eu me aproveitar, né, de uma coisa que quem nunca, na hora de adicionar uma biblioteca, né, num projeto, digitou, né, sei lá, era um L, o cara botou um 1, né, ou botou sei lá, um traço a mais ali, é biblioteca de Python, então acho que é a lib-python, né? Então, os agentes aí maliciosos, vendo isso, né, começaram a se aproveitar, né, dessa situação, e uma das que chamou mais atenção, né, que até comentei lá no podcast, é do BoltDB, porque a lib que a gente usa para Go é essa aqui, BoltDB Go Bolt, né? Só que aí, o que o agente fez? Ele criou no GitHub esse BoltDB-Go/Bolt, esperando que, ok, alguém, né, vai digitar aí o nome dessa biblioteca errada, porque geralmente em Go a gente vê muito esse padrão, né? Eu tenho um software X que tem biblioteca para Python, para Go e para Java. Então, geralmente, o pessoal bota o nome da lib, -Java, -Go, né? E aí, o que esse pacote fazia? Ele simplesmente capturava todas as variáveis de ambiente, né, que estavam rodando ali no seu ambiente, aonde o software estava rodando, e mandava isso para um servidor, né, que o atacante controlava, e ele também tinha embutido, né, um servidor ali de comando e controle. Então, ele conseguia dar comandos, né, remotamente da sua aplicação. E uma coisa que eu achei interessante, né, é que ele usou uma característica, né, que, para quem programa em Go sabe, que toda vez que a gente instala uma biblioteca, primeiro ele vai procurar nesse cache do Google, né, se aquela biblioteca já está cacheada. Se tiver, ele pega do cache e não precisa bater no repositório, né? Bom, acontece que esse cache ele é imutável. Então, se alguém, por um acaso, já tinha usado essa biblioteca aqui, né, e ela tivesse no cache, e eu estivesse desenvolvendo um software aqui em Go e colocasse a mesma biblioteca, eu pegava direto do cache. E aí o cara espertamente voltou lá no GitHub dele, reescreveu a tag para apontar para um commit que não tinha nada a ver, né, com o ataque. Então, o que aconteceu? Se eu olhasse o repositório da biblioteca no GitHub, você não conseguia achar o código malicioso, né? E esse funcionamento do proxy, ele né, o design dele já foi pensado
dessa forma para garantir ali, né, builds reproduzíveis, né? Só que, como eu falei, o atacante se aproveitou dessa característica, né, para engenhar esse ataque, e isso ficou indetectável por 3 anos, né, até que, uns 2 meses atrás, teve um analista de segurança que olhou, estava olhando para os projetos em Go e detectou que tinham pessoas e tinha muito projeto, né, vulnerável em cima disso, né? Isso aqui é muito recorrente de acontecer, como eu falei. Se a gente for ver as notícias, essa semana mesmo saiu uma notícia que, tipo, acho que 250 libs de Python, de Node e de Ruby usavam exatamente essa questão do type squat, né, para fazer, né, N coisas, mas a mecânica era a mesma, né? E, mais recentemente, com o advento da, né, IA aí, pessoal todo no Hype, Copilot, a gente começou a ver uns outros ataques, né, que o pessoal está chamando de slop squatting. Por quê? A LLM, né, quem já usou, chega uma hora que ela vai alucinar. Você vai pedir alguma coisa, eu quero, sei lá, estou começando a programar em Rust, então, eu queria fazer uma determinada operação, ainda não sei muito bem o que eu posso usar ali da biblioteca padrão, eu peço para a LLM, ela dá aquela alucinada e, às vezes, ela coloca no código alguns pacotes que não existem na linguagem, né? Só que aquilo, de novo, as pessoas estão usando LLM, estão comitando isso no GitHub, né? E aí eu falei, ok, vou começar a dar uma olhada que o pessoal do GitHub que está usando as LLMs está colocando e me aproveitar disso. Então, especificamente em Go, eu comecei a notar que, tipo, essas últimas linhas aqui, ó, essas libs, elas não existem, né, mas eu vi em vários repositórios ali. E aí, por exemplo, a primeira ali, no final tá lá, né, OpenGRPC fake, então já dá para, ok, provavelmente aquela lib não existe. Mas as 3 últimas ali, ó, de log, de autenticação e métrica, né, tem nomes mais convincentes. E uma coisa que eu notei é que esse repositório Cloudco, ele existe no GitHub, é um projeto aberto, né, e eu poderia muito bem, ok, vou começar a colaborar com o projeto, mandar uma lib de log, que tem umas traquinagens ali no código. Esse projeto, né, essa organização do GitHub, a pessoa que é responsável, ela não faz nenhum tipo de verificação, por exemplo, nas bibliotecas, no código que ela tem lá, você vê as pipelines, não tem nenhuma checagem de o que eu estou colocando naquele projeto, então poderia muito bem fazer a mesma coisa, né? Esse cara aqui de log, captura todas as variáveis de ambiente, manda para um servidor que eu controlo e depois eu penso qual proveito eu posso tirar disso. Isso aqui também está acontecendo bastante, né? E aí é onde entra, né, a questão do SBOM, né, que a gente pode usar para poder, né, claro que questão de segurança, não existe segurança 100%, mas usando esse SBOM a gente consegue ter uma visibilidade maior do que a gente está trazendo, né, para o nosso ambiente. Então, o SBOM basicamente é um inventário de todos os componentes e todas as dependências que o seu projeto utiliza. Então, ele é um arquivo que pode ser em XML, em JSON, né, que ele lista exatamente tudo o que eu tenho no meu projeto. E, em cima disso, né, eu posso começar, por exemplo, pegar todas aquelas dependências, rodar análises para ver se tem alguma vulnerabilidade, né, para ver se, por exemplo, que acontece muito em ambiente corporativo, né, usamos bibliotecas open source, mas não é permitido usar nada que contenha GPL. Com o SBOM, ele também tem uma parte que lista quais as licenças de cada dependência e eu consigo rodar análise em cima disso, né, e sinalizar que tem uma violação de licença nesse projeto, que ele usa tal componente, tal versão, está vindo de tal repositório e é GPL, né? E
o mais interessante, né, para quem é desenvolvedor, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente coloca uma biblioteca em qualquer linguagem, né, não vem só aquilo que você está declarando no seu NPM, no seu GoMod, porque aquelas dependências elas podem ter outras dependências também, né? Então é bem interessante. Vou até dar uma paradinha aqui rapidinho para mostrar para vocês já, né? Dar um pequeno spoiler. Então, por exemplo, eu tenho um projeto aqui que é um projeto em Python, né? Usando uma biblioteca chamada Playwright, que é basicamente para fazer automações, né? E aí, basicamente, o que eu declarei lá no arquivo, né, para poder baixar dependência, basicamente 4 dependências. E aí, e esse projeto ele não faz nada. Eu só fiz o esqueleto dele para começar a brincar com o Playwright. Só que quando eu gero esse bom dele e venho aqui, né, subo nessa ferramenta e começo a ver quais os componentes ele tem, a gente vê que ele começa a listar um monte de coisa, tipo, isso aqui não está declarado no arquivo, né, que controla as minhas dependências. Então, é o que a gente chama de dependência transiente. É a dependência da dependência, né, e essa árvore aí, ela pode ir, né, com vários galhos aqui. Então, aqui no Dependency Tracking, por exemplo, é uma ferramenta que eu consigo subir um SBOM e ele vai fazer várias análises de vulnerabilidade, né, componentes. Tem aqui uma parte aqui que é bem, né, bem legal, né, que dá para ver muito bem isso que eu falei, que é o Dependency Graph. Então, aqui ó, você vê que eu coloquei o meu projeto, né, Playwright Automation, e aí quando eu começo a abrir aqui, essas são as dependências diretas do meu projeto. O Playwright, o Dynaconf e o OpenTelemetry SDK. Só que se eu for clicando aqui, ó, ele vai abrindo e, tipo, isso aqui tudo eu estou trazendo para o meu ambiente. E aí eu pergunto em vocês, geralmente, será que, né, as pessoas vão olhar para esse cara aqui, pô, esse cara aqui tem uma vulnerabilidade. Deixa eu resolver aqui. Então, e aqui a gente já vê, ó, que tem várias, né, dessas dependências que, tipo, eu comecei esse projeto semana passada, essa semana eu nem mexi, e já tem 3 dependências aqui que já estão, né, com atualizações. Né? Então, com o SBOM, né, a gente tem toda essa visibilidade, né, que a gente começa a pegar esses dados que a gente tem e trabalhar ali, né? O pessoal fala muito hoje de ambiente de DevOps, você tem que tomar decisões baseadas em dados ali. Então, o SBOM é interessante. Por exemplo, o governo americano eles têm uma determinação lá de todas as empresas que fazem algum negócio, por exemplo, com o governo americano, eles são obrigados a disponibilizar o SBOM, né? E aí tem várias empresas, né, que, tipo, o pessoal da Atlassian, assim, eu estou usando a Atlassian na minha empresa, tá, mas eu estou usando a versão que eu instalo lá on-premise. Eles têm um SBOM que você pode pegar e analisar, né, para ver se realmente está dentro ali do que a empresa espera de ter um ambiente seguro, para a gente não correr risco de estar trazendo, né, de ferramentas ali que tenham vulnerabilidades, e aí a gente pode ser o próximo, a empresa da lista ia sair, né, na lista de um ataque. E o legal é que, assim, o SBOM a gente vai ver daqui a pouco que tem vários formatos, mas existe um padrão, né, aonde ele fala que todo SBOM ele tem que ter o que a gente chama de minimal elements, ou seja, são os elementos, sim, é o mínimo que um SBOM tem que ter, né, para realmente poder ser útil, tá? Então, por exemplo, a gente tem autor, né, quem produziu o software, licença, o hash do componente, a relação de dependência, aí como vocês viram lá no Dependency Track, ele lê essa relação de dependência para montar aquele gráfico ali, né, para a gente poder estudando ali e ver realmente
o que que a gente prioriza. Depois eu volto lá no Dependence Track, vocês vão ver que tem bastante informação ali interessante. Então, o SBOM, tendo esses componentes, eles realmente começam já, né, a ser útil. Mas aquilo que eu falei, não adianta só eu gerar um inventário, né, que infelizmente eu já vi alguns colegas que, né, trabalham em algumas empresas que, tipo, gerar o SBOM é só mais um ticket lá no Gira, gerou o SBOM e ok, o que vocês fazem com isso? Não. Gerou, guarda lá em algum lugar e amanhã, ou sei lá, uma outra oportunidade a gente vê, né, o que a gente faz com esse SBOM. Então, assim, né, não traz tanta utilidade ali para o time, né, porque eles não têm visibilidade nenhuma, não tem nenhum lugar, por exemplo, tipo Dependence Track, que eles podem entrar e o time pode ser, por exemplo, sinalizado, né, que ó, tem uma violação aqui de segurança, uma lib que está muito antiga, que tem 30 vulnerabilidades ou violação de licença. O SBOM só é útil quando a gente começa a fazer isso que eu falei, né, de ter ferramentas que apoiam, né, a gente fazer essas análises e, em cima dessas análises, a gente tomar alguma decisão de o que a gente prioriza primeiro, né? Porque, às vezes, geralmente o pessoal fala, não, geralmente eu priorizo os bugs ali que são, né, tem high critical e o medium e o low eu deixo para lá. Mas pode ser que você tenha uma dependência, né, que está que seja ali no SBOM esteja listado como médio ou low, que alguém pode pensar exatamente isso que eu falei. Pô, eu sei que geralmente o pessoal só prioriza o high e o critical. Então deixa eu começar a dar uma olhada de quais bibliotecas, por exemplo, em Go, em Python, né, o que o pessoal está mais usando, e aquelas dependências que têm vulnerabilidade média ou low, eu vou começar a tentar explorar alguma forma, né, de explorar essa falha, porque eu sei que quase ninguém vai estar olhando porque está low lá, né? E aí, com o Dependence Track, a gente vê que, por exemplo, a gente tem várias métricas ali que ajudam a gente a tomar essas decisões. Por exemplo, ele tem, né, uma métrica ali que é o EPSS, que é basicamente, né, o Dependence Track ele roda um modelo ali estatístico que ele te dá qual a probabilidade, né, daquela biblioteca sofrer um exploit. E aí, com isso, eu vou lá conversar, né, com o meu time para a gente tomar uma decisão. Né? Porque, por exemplo, se eu for só pegar o padrão que o pessoal... não, todo mundo só prioriza, vamos priorizar só high critical. Né? Às vezes, para minha situação, é tipo, cara, vamos priorizar, tipo, as médias, porque assim, a gente está vendo que tem 50 projetos que usam essa biblioteca. E aquele que é o high, né, não que também não, ou critical, não que não seja importante, às vezes é 1, 2 projetos. Então, na hora de fazer, por exemplo, a análise de risco, mesmo lá a biblioteca estando, putz, é critical. Cara, mas isso aqui é uma coisa que só roda local, ninguém da internet acessa, né? Que também pode sofrer ali algum ataque, sei lá, algum funcionário insatisfeito, sabendo que está, né, com problema, pode tentar deixar alguma brecha ali ou tentar explorar isso para prejudicar a empresa. Mas a gente tem, como eu falei, a gente tem os dados ali, a gente está analisando esses dados e aí, dependendo de cada situação, a gente consegue tomar essas decisões, né? O que vai ser mitigado primeiro, né? Bom, e aí, como eu falei, coisas que a gente tem, né? Todo projeto tem dependências diretas e essas transientes, né? Que são as indiretas, e é uma das análises que eu posso fazer. Licença, né? Como já tinha falado, e uma que eu acho bem legal, né? Que eu uso bastante nos meus projetos em Go, é essa análise de capability de uma biblioteca, né? Que nesse print aqui vai ficar mais claro o que é. Então aqui é um projeto meu, onde eu estou usando aquela biblioteca ali, né, o GoGH, e aí rodando uma ferramenta específica para Go, né, eu consigo saber exatamente o que o código dessa biblioteca faz, tipo, quais as permissões, por assim dizer. Então eu sei que, por exemplo, tem ali, ó,
capability files. Então, eu sei que essa biblioteca ela vai mexer no file system, ela tem ali capability network, então ela vai, provavelmente em algum ponto está fazendo uma chamada de rede, né? Capability operating system, syscall, né? Tem outra aqui, capability reflect, que é para usar nessa capacidade ali de reflection do Go. Então, eu sei que aquela biblioteca tem isso. E aí, pegando naquele exemplo lá, né, que eu dei, às vezes eu estou criando uma lib, que o nome, sei lá, log-local, alguma coisa assim, que pelo nome da lib você entende que ó, a operação daquela biblioteca é contida só naquele ambiente ali, né, que eu estou rodando, e vai fazer escrita de arquivos em algum lugar, e aí eu vejo que ela tem uma chamada para rede. Cara, para que esse cara precisa fazer chamada para rede se, né, lá na documentação você vê que, cara, é só executando naquele contexto ali. Então isso aqui já me, cara, red flag. Eu vejo que, pô, essa biblioteca pode estar meio estranha. E aí eu já vou no repositório para inspecionar o código, que é uma outra coisa também que, né, pelo dia a dia, né, não é tão feito assim. Quem fica inspecionando o código, cara, botei uma lib, pô, deixa eu ver o que essa lib faz. Né? Só que com essas análises já fica mais fácil, até para a gente ter essa noção de, não, isso aqui realmente eu tenho que olhar porque está meio suspeito. Né? E aqui, ó, o legal é que ele lista também, né, as dependências direta e indireta desse pacote que eu estou usando. Então, você vê aqui, ó, que, né, ele vai listando ali de, pô, só parte de rede, né, essa biblioteca ela tem outras 37 dependências indiretas que também fazem, né, uso de recurso de rede. Bom, e aí falando um pouquinho sobre formatos, né, de SBOM, os mais usados aí são o SPDX, né, que tem ali um padrão ISO, né, que foi praticamente um dos primeiros formatos a surgir, e o Cyclone DX, que é ali da OASP, né, e usa esse padrão ali do ECMAN 424. Né, e tem coisas, por exemplo, como eu falei, essa propriedade ali que a gente tem nesse SBOM sobre licenças, ela surgiu no SPDX, e aí depois o Cyclone também começou, né, a utilizar, porque é uma coisa bem interessante, né, da gente saber, que a gente sabe que, tipo, cara, código GPL, você botar em projeto empresarial, né, vai ter problema mais para frente. Então a gente consegue, como eu falei, analisar esses SBOMs aí e buscar, né, sei lá, a gente pode ter uma lista de licenças aprovadas e caso alguma não esteja ali dentro da que a gente espera, a gente pode mandar uma notificação, né? Bom, falando um pouquinho de ferramenta, né? Então, para quem é de Go, tem aí o Cyclone DX Go Mod, que é mais para Go, mas a gente tem o Sift, que o Sift é legal que você gera para Go, para Python. Eu tenho uma imagem Docker, você roda em cima da imagem, ele gera o SBOM, né, da imagem, e o legal também do SBOM é que a gente tem, né, aquela possibilidade de gerar o SBOM, por exemplo, na hora que está compilando um código em Go, por exemplo, ou você pode gerar depois. A vantagem de você gerar quando você, por exemplo, está compilando alguma coisa ou gerando uma imagem é que você consegue pegar mais detalhes, né? O Gripe é bem legal, que é um scanner de segurança, tipo Triv, né? E ele tem a capacidade de escanear o SBOM. Então, é mais interessante, tipo, em vez de eu escanear meu file system inteiro, ele só vai ler um arquivo, vai varrendo as dependências, né? E vai me mostrando ali quais as vulnerabilidades que tem. O Caps Lock, como eu falei, que é esse cara que, né, me mostra o que a biblioteca está fazendo. E uma outra ferramenta também que eu acho bem top de ter aí, né, é esse carinha aqui, que é o Dependency Track, que é um projeto open source do OASP. Então, aqui basicamente ele te dá um dashboard onde ele vai te listando, né, dos seus projetos
o que tem vulnerabilidade crítica, high, medium, né? Tem também, por exemplo, aqui essa parte de policy violation, que você pode criar suas políticas falando, ó, na minha empresa só pode dependências que tenham licença Apache e MIT. Qualquer pessoa que colocar uma outra dependência no projeto, você pode usar, por exemplo, o Swift para gerar o SBOM na sua pipeline, manda para o Dependency Track e ele vai acusar que essa dependência ela tem violação, né, porque ela não usa nem o Apache, nem o MIT. Então aqui, ó, é uma outra aqui isso aqui eu estou vendo, que eu estou fazendo experimento, que eu estou dando uma olhada num provider de Terraform, né, para o Dependency Track, que é um projeto em Go, e a gente vê aqui, ó, olha a quantidade, né, de dependências que tem aqui, né, dentro dessa ferramenta. E aí ele vai me dando versão, se está desatualizado ou não, né? Serviços aqui, ele vai me listar qual serviço está usando essa dependência, por enquanto aqui eu não tenho nenhum, e tem aqui, né, as vulnerabilidades, ele já te dá o link aqui do CVE para a gente poder dar uma olhada. Tem uma outra parte aqui que eu acho bem legal, que, por exemplo, nessa parte aqui de reg, peraí, acho que é aqui, componentes. Deixa eu abrir um outro projeto aqui, aquele do Playwright, que esse aqui ele tem uma... Ele vai ter aqui os componentes. Então você vê que, ó, ele te dá isso aqui, tudo que você está vendo, ele está vindo desse SBOM. Então me dá todas as licenças, né, que esse projeto usa e qual componente usa qual licença. Se eu entrar, por exemplo, no Jinja, quando ele tem vulnerabilidade, ele te dá aquele score que eu falei, que é o PSS, que é a probabilidade daquela vulnerabilidade sofrer um exploit, né? E aí com isso eu posso pegar, né, outras métricas ali que a gente tem dentro do Dependency Track para poder tomar essa decisão de o que a gente aborda primeiro, né? E coisas que estão sendo exploradas, né, para a exploração futura aí do SBOM, sistema de inteligência artificial, porque hoje, né, a gente sabe que todo mundo está incorporando agentes e um monte de coisa aí, só que, por enquanto, o SBOM ele não captura, né, esses componentes ali no Minimal Elements. Isso é de uma importância muito grande, que a gente está vendo, né, as empresas incorporando cada vez mais sistemas de AI, e às vezes não tem visibilidade. Ok, eu botei lá um MCP, está rodando, fazer minhas coisas com Terraform, mas tá. O que tem dentro daquele serviço? Você não sabe, né? Então isso o pessoal já está vendo para poder trazer aí para o SBOM também, né? Para a gente ter essa visibilidade. E, pessoal, é isso. Deixei aqui algumas referências, depois eu vou estar disponibilizando aí o slide para vocês entrarem nas referências, para poder ver mais detalhes desse ataque que eu falei do Type Squatting ali na lib do Go, sobre Slop Squat e tudo mais. E é isso. Obrigado aí pela presença de vocês e... Bom, se alguém tiver alguma pergunta, temos ainda... Aqui, Marcelo. Tem algum tipo dessa análise para extensão de IDS também? Porque eu fico imaginando que o Slop Squat, um Type Squat, também pode acontecer no VS Code. Tem. Você pode usar, por exemplo, se você baixar, né, a extensão, por exemplo, do VS Code, você pode rodar o Swift em cima dela, né, ou já pode entrar no próprio site do
do desenvolvedor para ver se ele disponibiliza. Né? Se ele não disponibilizar, acho legal dar um puxão de orelha de, cara, acho que é legal tu começar a botar um S-bom aí, porque... Né, mas você pode fazer isso sim. Sim. Uma dúvida referente a essa questão do S-bom. O S-bom ele só exporta as informações. Isso. O Dependency Track é uma outra ferramenta para você analisar o S-bom, né? Porque se você... Cara, tem várias ferramentas. Sendo o Dependency Track é uma das mais usadas, né? Porque é do pessoal ali da OASP, é open source, mas tem, né, outras ferramentas que fazem isso. Beleza? Mais alguém? No caso do byte squat, quando a dependência sobe no cache, e depois o cara troca a proxy. Então. Como o S-bom pega esse tipo, ele dá um license médico, sinaliza isso. Todo mundo entrar na videoconferência. No caso daquela do Google, ele estava pegando do cache. Aí o cara, quando ele foi analisar o S-bom, no caso do proxy do Google, como é imutável, né? Mesmo quando eu trocava a versão no meu código, ele continuava pegando Porque depois que ele sobe no cache lá no proxy, ele não verifica mais. Não. Aí o que o cara fez? Ele usou a biblioteca, baixou do cache e ele analisou o que estava recebendo do cache. Porque naquela questão ali, quando ele entrou no repositório da biblioteca, a pessoa já tinha reescrevido a tag para apontar para um commit que estava tudo ok. E aí quando ele... Cara, olhei... Mas automaticamente pelo S-bom ou depende desse... não, no caso ali... Ele vai, no caso ali, aquelas análises que eu fiz de qual chamada, por exemplo, a biblioteca está fazendo, vai ser feita em cima do que eu recebi do cache. Né? Então eu conseguia ver, sei lá, essa biblioteca aqui de banco de dados está fazendo chamada de rede, canto aqui que eu não... alteração por uma mudança de comportamento. Exatamente. E aí na hora que ele foi inspecionar o código, ele viu lá que tinha o URL criptografada, fazendo um monte de coisa que, né, bem suspeito. Pensando numa pipeline, assim, o certo seria em tempo de build eu gerar o arquivo do S-bom. O legal é você gerar em tempo de build. Aí, para gerar isso, por exemplo, se tiver aplicações em nome, tem algumas bits que fazem o S-bom. Tem. Se você entrar, por exemplo, no site da CycloneDX, nesse Tool Center aqui, você vai encontrar várias ferramentas, né, que você pode usar, ou você pode usar o Sift, que ele engloba tudo. Né? Se você apontar para um projeto Node, ele consegue detectar ali e gerar isso para você. E aí depois, na sua pipeline, você sobe isso para o Dependency Track ou uma outra ferramenta, né, que a sua empresa usa e consegue ter essas análises aqui que eu falei. Né? Pode falar. Não? O legal ali do Dependency Track, que eu não cheguei a mostrar, mas ele tem uma parte ali de notificações. Então você consegue, por exemplo... Né, falar que eu estou usando o Teams, então todas as notificações de violação de licença manda para tal canal, violação de segurança manda para um outro canal, né, ou manda direto para o Gira. Tem violação de segurança, já abre o ticket para o Gira, e então dá para fazer bastante coisa com ele. Tá. Desculpa, não vai ter tempo de mais uma palestra, de pergunta, porque a gente precisa organizar. Show. Mas o Marcelo... Não, mas por aí, qualquer coisa, a gente vai trocando mais ideia aí sobre o assunto. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Bom, pessoal, daqui a pouquinho vai ter o nosso keynote. Se quiserem permanecer aqui. Se quiserem assistir pela transmissão da outra sala. Podem também, não sei se... Show. Eu vou ficar por aqui. Show. Não tem cabo? Não, nem os Incas. Ela não vai ter o conector também. O conector ali? É porque tá aqui. Porque tem apresentação aqui que tá do Douglas. Não, você tem que liberar aí. Tem que liberar aqui. Eu lembro que eu tava numa coisa... Não, já saiu. Eles estavam